Vai começar agora uma série de exercícios na quarentena. Turmas de sexto ano. Exercícios comentados dos módulos 1, 2 e 3. Bom, o que a gente vai ver nesse vídeo é o seguinte: eu vou apresentar 5 questões para vocês, um pouco mais complexas, né? 5 questões de múltipla escolha um pouco mais complexas, e aí eu vou ler essas questões e vou comentando essas questões e comentando as alternativas. No final eu pergunto qual vocês marcariam e no slide seguinte eu revelo a resposta e comento, tá bom? Então é uma atividade que vai dispensar gabarito, mas que a gente vai fazer junto. Tudo certo? Vamos lá. Bom, e aqui a gente de cara já tem uma questão sobre coordenadas geográficas, né? Esse mapinha com as listras, né, com as linhas de coordenadas e com os pontos marcados, a gente já olha isso e já sabe que é coordenadas geográficas. Vamos lá. Observe as coordenadas geográficas apontadas no mapa e julgue as afirmativas. Vocês vão ver se essas afirmativas... Tem 5 afirmativas aí, ó, em números romanos, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente vai julgar, vai fazer tipo um verdadeiro ou falso para essas alternativas. Afirmativas, perdão. E no final, a gente vai marcar qual alternativa julga corretamente, ou seja, qual alternativa diz quais são as que estão corretas e quais são as que estão incorretas. Vamos lá. Afirmativa 1, em romano. Os pontos A e B encontram-se nos mesmos hemisférios. Bom, estar no mesmo hemisfério significa, né, eles têm que estar do mesmo lado da linha do Equador. Então a gente vai olhar a linha do Equador que está aí no meio desse mapa e vai reparar, será que o ponto A e o B estão do mesmo lado da linha do Equador? Eles também podem estar do mesmo lado da linha do meridiano de Greenwich. Mas repara, o ponto B está bem em cima do meridiano de Greenwich, então não pode ser pelo meridiano de Greenwich, vai ter que ser pela linha do Equador. Será que o ponto A, que está ali ó, na Bolívia, e o ponto B, que está no norte da África, estão no mesmo hemisfério? Repare, eu acho que o ponto B está no hemisfério norte, está acima do Equador. E o ponto A está no hemisfério sul, está abaixo do Equador. Vamos ver a segunda afirmativa. As coordenadas do ponto D são 60 graus norte e 120 graus oeste. Bom, vamos lá no ponto D. Primeiro eu acho a latitude 60 norte, 120 oeste, olha, é 120, mas será que daquele lado é oeste ou daquele lado é leste? Fique esperto. No norte ele está. Afirmativa 3. As coordenadas do ponto C são 20 graus sul e 30 graus oeste. 20 graus sul, confirma? Confirma. 30 graus oeste, confirma? Eu acho que é a mesma situação da afirmativa anterior. Está trocando leste por oeste aí. Afirmativa 4 aí em número romano. O ponto B possui 0 de latitude. Eu até já comentei que o ponto B está na linha do meridiano de Greenwich. Então, alguma coisa ali é 0. Mas será que é latitude, paralelos, ou longitude, meridianos? Afirmativa 5. O ponto D encontra-se apenas no hemisfério norte. O ponto D é o único que está no hemisfério norte? Repara, algum outro ponto está no hemisfério norte? Eu acho que sim, né? Então, o que você marcaria? Você marcaria que todas estão corretas, apenas a 2 e a 3 estão corretas, apenas a 5 está incorreta e o resto está tudo correto, ou todas estão incorretas? O que você marcaria? E aí, pensa, será que você vai acertar? Então, a resposta certa é a alternativa D. Tá tudo errado, todas estão incorretas. Repara, o ponto A e B estão em hemisférios diferentes, o A está no sul e o B está no norte, as coordenadas do ponto D, né, são 60 norte e 120 leste,
assim como as coordenadas do ponto C são 20 sul e 30 leste. O ponto B possui 0 graus, está ali na linha do meridiano de Greenwich, mas isso é longitude. A latitude dele é 20 graus norte. E o ponto D e o ponto B, os dois estão no hemisfério norte. Então, está tudo errado. A resposta é todas estão incorretas, letra D. Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. João Paulo mudou-se com seus pais para um novo país, o qual ele desconhecia totalmente. Para entender melhor a sua localização, ele utilizou um programa na internet que lhe fornecia as coordenadas do ponto onde ele se encontrava, que eram as seguintes. Latitude 55,2 graus norte e longitude 103,5 graus oeste. Então, está no norte e no oeste. A partir dessas informações, assinale em quais hemisférios ele se encontra. Então, o que você vai ter que saber, meu jovem, minha jovem, são os sinônimos para norte e para oeste, que a gente já viu isso em sala. Viu isso em sala, hein? Não foi nem pela internet, não. E tem aí no caderno de vocês. Então, pensa aí, qual seria o sinônimo de norte? Será que o sinônimo de norte é setentrional, boreal, austral, meridional? E oeste é ocidental, oriental, meridional? Qual é a alternativa que você marcaria? Norte e oeste. Me diga. Será que você vai acertar? Acertou quem marcou a letra A. Norte é sinônimo ou de boreal ou de setentrional. Oeste é sinônimo de poente ou ocidental. E aí, vale a pena para a gente lembrar. Se norte é boreal ou setentrional, o sul vai ser austral ou meridional. Se o oeste é poente ou ocidental, o leste vai ser nascente ou oriental. Acertaram? Vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho na questão de número 3. É uma questão com lacunas. Paranã, paranã, paranã é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Principal, paranã, 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 da Terra. Além disso, paranã, paranã, paranã é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich, estabelecendo como principal pararã do planeta. Pararã à parte, como você marcaria aí? Qual alternativa completa na sequência certa as lacunas? Você precisa de um tempinho para ver isso. Lá na primeira lacuna, distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao Equador. Será que isso é coordenada geográfica? Será que isso é ponto cardial, latitude, longitude? Latitude? A linha do Equador é o principal o que da Terra? É o principal paralelo, o principal ponto cardial, a principal coordenada geográfica, a principal longitude, principal latitude? A distância de qualquer ponto em relação a Greenwich é o quê? Longitude, latitude, linha cartográfica, meridiano? E o Greenwich, né? Enfim, quase que eu dou a resposta agora. Ele é o principal o que do planeta? Paralelo, meridiano, pontos de localização. E aí? Marca e vamos ver se você acerta. Bom, acertou quem marcou a letra C. Né? A distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador é a latitude. A distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich é longitude. A linha do Equador é paralelo. O Greenwich, meridiano de Greenwich, é o principal meridiano da Terra. Tá bom? Voltem naquela videoaula em que tem a paródia da música sobre latitude e longitude. Aquela paródia ajuda muito a vocês responder esse tipo de questão. Né? A coordenada, na hora de ser localizada, paralela é latitude no mapa, meridiano é longitude para mim. Você vê para onde ir, você vê para onde ir. Então lembra disso aí na hora de responder.
Abraço. E vamos para a questão de número 4. É uma questão sobre movimentos da Terra. A relação Sol-Terra faz com que em qualquer lugar do planeta existam diferenças, no tempo atmosférico. Essas diferenças têm origem em dois fatores principais, que são os movimentos de rotação, lembra, rotação, giro da torno da Terra em si mesma, e translação, giro da Terra em torno do Sol. Analise as alternativas a seguir e identifique a incorreta no que se refere à influência desses movimentos no tempo atmosférico e climas da Terra. Alternativa A. É o movimento de rotação que determina os ciclos da produção agrícola e, portanto, indica quando plantar, quando colher, quando guardar e quando descansar. Nossa, professor, que complicado. O que ele está querendo dizer com ciclo de produção agrícola? São aqueles ciclos de plantio, de colheita. Tem determinadas plantas que a gente planta na primavera e colhe no outono. Então, em geral, o ciclo, o plantio, a plantação, a colheita, está ligado às estações do ano. Será que é a rotação que determina as estações do ano? Ou será que é a translação? Vamos para a segunda alternativa. B. Se a Terra não tivesse o movimento de rotação, que é o giro em torno de si mesmo, a face iluminada seria tórrida e a face escura gelada, sendo impossível a vida no planeta. Uma parte da Terra sempre dia e muito quente, uma parte da Terra sempre noite e muito fria. Isso depende da rotação, do giro em torno de si mesmo? Sim, né? Eu acredito que sim. Vamos lá. Alternativa C. O movimento de translação é que determina a duração do fotoperíodo diário. Professor, o que é fotoperíodo? Foto é luz. Diário, período de luz do dia. Ou seja, quantas horas do dia vai ter luz? A gente sabe que no verão a gente tem mais horas com luz e no inverno a gente tem menos horas com luz. É o movimento de translação que determina isso? A diferença de verão e de inverno? Acho que sim. Vamos ver se o resto está certo. Sendo que para o hemisfério sul, a maior duração do dia iluminado, solstício de verão, ocorre em 22 de dezembro, quando inicia o verão. É verão aqui no hemisfério sul, onde a gente mora, em dezembro, janeiro? Sim. Então isso também está certo. Professor, mas às vezes não é 22 de dezembro. Sim, mas é sempre ao redor de. Né? A gente vai ter uma pequena variação, que pode variar de um dia para o outro, porque a gente sabe que o período do ano não dura exatos 365 dias, mas tem 6 horas a mais. Então, para essas correções de 6 horas por ano é que a gente tem os anos bissextos, e por isso também que às vezes o início da primavera e do verão podem mudar um pouquinho. Mas eles estão sempre próximos dessas datas. D. O movimento de rotação gira em torno de si mesma, a Terra, é o responsável pela exposição do planeta à luz solar. Ok. Fazendo com que haja certo equilíbrio em relação à temperatura, pois gera dias e noites. Ok. Então eu acho que essa também está certa. Eu acho que a incorreta estava lá em cima. Será? Vamos ver se vocês acertaram. Vamos conferir? Pois é, a incorreta realmente é a letra A. O movimento de rotação indica a sucessão dos dias e noites. Então, tudo aquilo que a gente falou de colheita, de plantio, é determinado aos ciclos anuais, que são as estações do ano. E isso é resultado do movimento de translação da Terra em torno do Sol e do eixo de rotação. Mas é o movimento de translação, não o movimento de rotação. Então, a incorreta realmente é a letra A. Acertaram? Responde aí nos comentários se vocês estão acertando tudo, se vocês erraram, se vocês estão atentos. Vamos para a nossa última questão. Bom, agora a gente vai fazer uma questão de verdadeiro ou falso. E é a nossa última questão desse exercício. Tá bom? Aproveita, né, e
acompanhe os outros vídeos de sexto ano do canal. Se você quiser pegar esses vídeos, ter acesso a esses vídeos assim que eu posto eles no YouTube, vocês podem seguir aí. Se tiver alguma dúvida, comenta, os comentários estão aí para isso, eu respondo direto, não precisa ser via WhatsApp de escola, de responsável, pode perguntar diretamente nos comentários do vídeo que eu posso tirar sua dúvida, tá bom? Então vamos para a questão 5. Assinale V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas em relação à localização e orientação. Primeiro, quando o hemisfério sul recebe os raios solares perpendicularmente, ou seja, incidem diretamente no ângulo de 90 graus, aquele raio de luz direto, ao Trópico de Capricórnio, dizemos que está ocorrendo o solstício de inverno. Vamos explicar isso mais fácil. Quando a luz do Sol está batendo direto aqui embaixo no Trópico de Capricórnio, ali entre Rio e São Paulo, o máximo ao sul que os raios do Sol incidem direto. Então, eu estou no máximo de verão, né? O máximo de luz. Eu estou no solstício de verão. O que o texto está falando? Solstício de inverno. Não. Solstício de inverno é quando o Sol está batendo direto lá no hemisfério norte, no outro trópico. Lembra qual é o nome do outro trópico? Trópico de Câncer. Vamos lá. Professor, Câncer, Capricórnio, signo? Exato. É só você lembrar os meses do signo. Quem é de Câncer faz aniversário em junho. Quem é de Capricórnio faz aniversário dezembro, janeiro. Se o Trópico de Câncer é verão em junho, ou seja, hemisfério norte. Se para a gente é inverno, hemisfério norte é verão. E Capricórnio, verão em Capricórnio. Verão em dezembro e em janeiro. Tá bom? Vamos continuar. No dia em que os raios solares incidem perpendicularmente ao Equador, bem no meio da Terra, na linha que divide a Terra no meio, o dia e a noite tem 12 horas de duração? Em qualquer ponto do planeta? Então, repara. Sim, é equinócio de outono ou equinócio de primavera. Equinócio, equi quer dizer igual, porque esses 2 dias do ano a gente tem 12 horas de luz e 12 horas sem luz. A gente tem a exata diferença de dia e da noite. No equinócio, o Sol nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da tarde. Próxima. O dia e a hora do início do solstício dos equinócios variam de ano para ano? A duração das estações do ano também? Então, sim, porque a gente tem o movimento da Terra em torno do Sol, a translação, ela dura 365 dias e 6 horas. Então, essas 6 horas, a cada 4 anos, viram um dia, que é o ano bissexto, o ano que tem 366 dias. E aí a gente faz umas correções nos dias que marcam o início das estações do ano, né? Os solstícios e os equinócios. Essa variação é pequena, tá? Em geral, são os mesmos dias. Pode ser que vire, por exemplo, de 21 ou 22 de setembro, início da primavera. Depende, às vezes a gente tem no dia 21, às vezes no dia 22. Mas essa variação existe de ano para ano, mas ela é pequena. Tá bom? Então isso é verdadeiro. Próximo. As coordenadas geográficas funcionam como endereço de qualquer localidade do planeta, sendo necessário serem conhecidas a latitude e a longitude. Coordenada geográfica acha qualquer lugar do planeta? Sim. Precisa de dois valores, latitude e longitude? Tá certo. E aí? A gente viu que tem um errado aí, mas as outras parecem certas. Qual você marcou? Será que você vai acertar? E aí, já podemos observar o gabarito? Deu tempo de você olhar, repensar. Se quiser, pausa o vídeo um pouco para reler e pensar. Você pode fazer isso. Tá bom? Vamos ver se você acertou. Acertou quem marcou a letra E. Realmente, a primeira frase estava errada, né? O hemisfério sul, ele está no solstício de verão e não no solstício de inverno, quando o Sol
está incidindo diretamente, perpendicularmente ao trópico de Capricórnio, e as outras alternativas estão corretas. Espero que vocês tenham gostado dessa iniciativa, dessa nova maneira de fazer o exercício, comentando. Eu acho que a gente vai devagar, tira umas dúvidas. Me diz aí, comenta no vídeo, nos comentários, me fala quantas questões você acertou, você se deu bem? Me diz aí. Encerrando mais uma vez, falando que todo esse nosso estudar diferente de hoje em dia, ele precisa ser feito com o apoio da família. A família é fundamental mais do que nunca, né? É preciso que os alunos se esforcem, vençam a preguiça, né? Leiam sim, isso importa. Olha como a educação importa, olha como a ciência importa. Isso vai nos salvar, é isso que vai salvar a gente, né? Então, se esforcem, se cuidem, fiquem em casa e cuidem dos seus, que a gente vai vencer isso junto. Grande abraço.